O silêncio do espaço não é como o silêncio que você conhece. Não é a ausência de som que existe num quarto vazio ou numa floresta à meia-noite. É uma ausência absoluta, física, total. O tipo de silêncio que existe, porque não há nenhum meio pelo qual o som possa viajar. Nenhum ar, nenhuma vibração, nenhuma conexão entre você e qualquer outra coisa que exista. Imagine ser a primeira pessoa a deixar a Terra. Imagine olhar pela pequena janela de uma cápsula e ver o planeta azul se afastando, a curvatura do horizonte se tornando visível, a escuridão do espaço se abrindo em todas as direções ao redor de uma bolha de metal, com apenas alguns centímetros de espessura separando o seu corpo do vácuo. E então, imagine perceber, num momento de clareza, que nenhum treinamento poderia ter preparado você para enfrentar. Que ninguém na superfície daquele planeta sabe que você está aqui. E que ninguém virá te buscar. A corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética é narrada pela história oficial como um dos grandes feitos da humanidade. Uma competição épica que empurrou os limites do conhecimento e da coragem humana em direção às estrelas. Mas essa narrativa tem uma característica conveniente. Ela começa nos momentos de sucesso. Ela começa com Gagarin sorrindo, com transmissões de rádio triunfantes, com desfiles pelas ruas de Moscou. O que aconteceu antes desses momentos? O que foi necessário para chegar até eles? O que foi perdido e depois apagado no caminho? Essa parte da história ficou trancada por décadas atrás da cortina de ferro, e parte dela pode nunca ter saído completamente de lá. O sistema soviético tinha uma relação particular com um fracasso, que o tornava diferente de qualquer outro sistema político da era moderna. Na União Soviética de Stalin e dos seus sucessores imediatos, o fracasso não era apenas uma consequência infeliz de tentativas ambiciosas. Era uma evidência de sabotagem, de incompetência criminosa ou de traição ideológica. Engenheiros cujos projetos falhavam podiam ser processados. Cientistas cujas teorias não produziam os resultados esperados podiam desaparecer. Num sistema onde admitir o erro era indistinguível de confessar um crime, a única resposta racional ao fracasso era apagá-lo. Não aprender com ele, não documentá-lo para referência futura, não usá-lo como dado numa análise de risco, apagá-lo da história, dos registros e, quando necessário, da própria existência física das pessoas que haviam estado presentes quando ele ocorreu. É nesse contexto que a teoria dos cosmonautas perdidos precisa ser entendida. Não como uma conspiração no sentido dramático, mas como o resultado natural e quase inevitável de um sistema que havia transformado o encobrimento em reflexo institucional. Se pilotos de teste morreram durante os estágios iniciais do programa espacial soviético, e a física e a engenharia dos anos 50 tornavam isso estatisticamente quase certo, então o sistema que processava essa informação tinha uma única resposta disponível: esses pilotos nunca existiram. E se eles nunca existiram, nenhuma investigação era necessária. Nenhuma família precisava ser notificada de forma oficial. Nenhum registro precisava ser alterado, porque não havia registro para alterar. O apagamento era total porque começava antes que qualquer documentação fosse criada. Atli e Giovanni Battista, Judy Cordiglia, eram irmãos italianos de Turim, que no final dos anos 50, construíram com recursos próprios uma estação de escuta de rádio no quintal de sua casa, que chamaram de Torre Berti. Eram amadores no sentido técnico da palavra. Pessoas sem afiliação oficial, com nenhum governo ou programa científico, movidas por curiosidade e pela obsessão que a era espacial havia despertado em toda uma geração de jovens ao redor do mundo, com equipamentos que construíram e adaptaram eles mesmos. Conseguiram interceptar transmissões de rádio de satélites soviéticos e americanos, numa época em que a maioria dos governos do mundo mal compreendia que esse tipo de monitoramento independente era possível. Entre 1960 e 1964, os irmãos Judico Cordiglia gravaram uma série de transmissões que eles acreditavam ser provenientes de missões espaciais soviéticas não anunciadas.
Algumas eram sinais de telemetria, sequências de dados que podiam ser interpretadas como provenientes de sistemas de suporte de vida de cápsulas habitadas. Outras eram mais perturbadoras. Em novembro de 1960, eles gravaram o que descreveram como batimentos cardíacos provenientes do espaço, um sinal rítmico irregular que durou vários minutos antes de começar a desacelerar gradualmente. Os intervalos entre cada batida aumentando e depois parando completamente no meio do cosmos, em cima de uma frequência de rádio que não deveria ter nada humano transmitindo por ela. Um coração parou de bater enquanto os dois irmãos ouviam, com fones de ouvido, num quintal em Turim. Pense no que significa ouvir isso. Não num contexto de ficção científica, não com a distância emocional de um filme ou de um livro, mas em tempo real, num aparelho de rádio construído artesanalmente, sabendo que o que está chegando nos seus fones vem de algum lugar lá fora no escuro, de algo que não deveria estar lá, mas claramente estava, e que o silêncio que acabou de substituir aquele ritmo regular é um tipo específico de silêncio. O silêncio de um coração que não bate mais. Em fevereiro de 1961, os irmãos gravaram outra transmissão. Desta vez, respiração ofegante, irregular, o padrão de respiração de alguém em sofrimento extremo ou em privação de oxigênio, captado com clareza suficiente para que a natureza biológica do som fosse inegável. A transmissão durou alguns minutos e depois cessou abruptamente. Não houve comunicado soviético sobre nenhuma missão naquelas datas. Não houve nenhum reconhecimento de nenhuma natureza que pudesse ser conectado ao que os irmãos haviam ouvido. Se a vastidão do espaço e os segredos que os governos enterraram durante a Guerra Fria te fascinam e aterrorizam ao mesmo tempo, deixa o seu like agora, porque o que vem a seguir é a gravação mais perturbadora que os irmãos Judica Cordiglia produziram, e é a parte da história que a União Soviética nunca admitiu, e que o tempo não conseguiu desacreditar completamente. Em maio de 1961, 3 semanas depois do voo de Yuri Gagarin, que a história oficial registra como a primeira viagem humana ao espaço, os irmãos captaram uma transmissão de voz. Era uma voz feminina, transmitindo em russo o conteúdo da transmissão, traduzido e analisado nas décadas seguintes por pessoas com fluência no russo da era soviética. Descrevia uma situação de emergência em progressão. A voz dizia que a cápsula estava começando a aquecer, que havia chamas visíveis do lado de fora da janela, que os sistemas estavam falhando. E numa frase que os pesquisadores que analisaram a gravação descrevem como a mais perturbadora de toda a sequência, a voz perguntava repetidamente se alguém no mundo estava ouvindo. Não era um chamado de socorro num código técnico. Era uma pergunta humana, direta, formulada com a urgência específica de alguém que começa a compreender que a resposta pode ser não. A transmissão durou vários minutos. O calor que a voz descrevia, de acordo com a análise da progressão da transmissão, correspondia ao processo de reentrada atmosférica descontrolada. A cápsula estava queimando, e a pessoa dentro dela estava consciente enquanto isso acontecia. A gravação existe. Está disponível em arquivos públicos há décadas. Especialistas em análise de áudio que a examinaram confirmaram que o conteúdo sonoro é consistente com uma transmissão de rádio real e não com uma fabricação eletrônica. O que não existe em nenhum arquivo soviético desclassificado até hoje é qualquer registro de uma cosmonauta feminina que tenha realizado uma missão em maio de 1961. Valentina Tereshkova, a primeira mulher oficialmente reconhecida como tendo viajado ao espaço, fez seu voo em junho de 1963. Mais de 2 anos depois, o espaço entre essas duas datas é preenchido pelo silêncio específico dos arquivos que foram organizados para não conter certas informações. O processo que ficou conhecido informalmente entre pesquisadores como unmasking, o desmascaramento, foi documentado com suficiente evidência fotográfica para ser considerado historicamente estabelecido, mesmo fora dos círculos de teoria conspiratória. Fotografias oficiais soviéticas de grupos de cosmonautas e engenheiros do programa espacial
foram comparadas entre diferentes versões. E em múltiplos casos, figuras presentes numa versão anterior de uma fotografia haviam desaparecido em versões posteriores, substituídas por fundo, por outros elementos da imagem, ou simplesmente removidas com a técnica de retoque fotográfico, que os laboratórios soviéticos haviam desenvolvido com uma sofisticação que só foi completamente apreciada quando os arquivos começaram a ser parcialmente abertos, após 1991. Cosmonauta Grigori Nelyubov é um dos casos mais documentados. Fez parte do grupo original de cosmonautas soviéticos treinados junto com Gagarin. Aparece em fotografias do período de treinamento. E então, desaparece, removido de fotografias oficiais, após ser expulso do programa. Por razões que os registros disponíveis descrevem de maneira vaga, reintegrado ao serviço aéreo convencional e morto anos depois, em circunstâncias que sua família considerou suspeitas. Nelyubov era um caso de alguém que havia sido apagado da história espacial por razões disciplinares documentadas. A pergunta que sua história levanta é sobre quantos outros foram apagados por razões que não deveriam ser documentadas de nenhuma forma. Há uma dimensão da teoria dos cosmonautas perdidos que vai além da política e da conspiração, e que toca algo mais fundamental sobre a condição humana, e sobre o que significa morrer completamente sozinho. Se algum desses pilotos morreu em órbita, se uma cápsula, com um ser humano dentro, perdeu sua trajetória e continuou em órbita, ao redor da Terra, em vez de retornar à superfície, então aquela pessoa se tornou algo que nenhuma tradição funerária humana havia previsto. Não um corpo enterrado, não cinzas dispersas. Um satélite, um objeto em órbita, seguindo as mesmas leis físicas que governam a Lua e os satélites artificiais, completando uma volta ao redor da Terra a cada 90 minutos, cruzando os céus sobre cada nação, sobre cada oceano, sobre cada pessoa que olha para cima à noite, sem saber o que está passando acima de sua cabeça. A órbita baixa da Terra, onde essas missões teriam ocorrido, não é estável indefinidamente. A resistência atmosférica residual, que existe mesmo a centenas de quilômetros de altitude, degrada progressivamente as órbitas, até que o objeto reentra na atmosfera e se desintegra. Esse processo pode levar semanas ou meses, dependendo da altitude e das características do objeto. O que isso significa? Se algum cosmonauta morreu em órbita nos anos 60, é que seu túmulo eventualmente desceu do céu e se desintegrou em chamas sobre algum ponto do planeta, invisível, sem cerimônia, sem ninguém que soubesse o que estava assistindo. Os arquivos soviéticos que foram parcialmente abertos após o colapso da União Soviética revelaram muito sobre os primeiros anos do programa espacial, mas revelaram de maneira seletiva e incompleta, como arquivos organizados por pessoas que sabiam que parte do que estava dentro deles era melhor que não fosse encontrado. Os pesquisadores que trabalham nessa área descrevem a experiência de consultar esses arquivos como a de tentar reconstituir um livro do qual páginas foram sistematicamente removidas, onde o que sobrou é suficiente para confirmar que havia mais, mas não suficiente para revelar completamente o que o mais era. Yuri Gagarin sorriu para as câmeras em abril de 1961 e se tornou o rosto de uma conquista humana que o mundo inteiro celebrou. Ele era corajoso, genuíno, e o que fez exigiu uma coragem que não é diminuída por nenhuma das perguntas, que ficaram sem resposta. Mas o sorriso de Gagarin e o silêncio que pode existir atrás dele são as duas faces da mesma moeda. A face que a história decidiu mostrar, e a face que ela manteve voltada para baixo, numa corrida onde vencer era a única métrica que importava, e onde admitir perdas era indistinguível de admitir fraqueza estratégica. A pergunta sobre o que foi sacrificado para que aquele sorriso fosse possível é uma pergunta que os documentos disponíveis não respondem de forma completa. E no espaço, no silêncio absoluto que existe onde nenhum som pode viajar, essa pergunta não ecoa. Simplesmente flutua. Se você quer continuar descobrindo os segredos que as grandes potências do século XX preferiram apagar a admitir, se inscreve no canal Sombria agora e ativa o sininho
para não perder nenhum vídeo. E, antes de ir, comente aqui embaixo. Você acredita que esses cosmonautas foram sacrificados em segredo para vencer a corrida espacial? Ou essas gravações são apenas interferências de rádio e lendas da Guerra Fria? Lê as respostas nos comentários, porque nesse tipo de mistério, o que as pessoas escolhem acreditar diz muito sobre quanto ainda confiamos nas versões que os governos constroem sobre a própria história.